Vamos tratar neste vídeo do experimento de Thomson para a determinação da razão entre a carga e a massa de partículas carregadas. Ele foi desenvolvido por Joseph John Thomson no final do século XIX. Ele pode ser utilizado para íons em geral, porém foi por ele aplicado na determinação da razão entre a carga e a massa do elétron e levou ao Nobel de Física em 1906. Ele permite não apenas a determinação da razão carga-massa, como também do sinal da carga da partícula. Nós vamos aqui tratar não apenas da utilização de campos elétrico e magnético, como também de cinemática e de dinâmica. Esse é um problema que nos permite uma análise física completa. O experimento consiste na seguinte montagem. Como nós vamos utilizar aqui para o elétron, precisamos de uma fonte de elétrons. Nós temos isso em um filamento incandescente, como aquele que era presente nas antigas lâmpadas incandescentes que já estão raras hoje em dia. Foram as primeiras lâmpadas elétricas criadas. O filamento, no caso de tungstênio, era aquecido até o ponto de incandescência em que, além de emitir calor e luz, ou seja, radiação eletromagnética em geral, emitia elétrons em várias direções. Este é o chamado efeito termoiônico, também conhecido como efeito Edison, por ter sido caracterizado pela primeira vez por Thomas Alva Edison, o criador daquelas lâmpadas incandescentes. Bom, eu tenho aqui elétrons sendo emitidos em todas as direções, porém eu quero obter um feixe bem fino de elétrons. Então vou passá-los por um sistema de colimadores que nada mais são do que placas que apresentam apenas um furo bem pequeno em seu centro. Elas são mantidas alinhadas de tal forma que, de todas essas direções que incidem nessas placas, apenas uma direção específica emerge no final. Além de filtrar as direções, eu tenho nessas placas uma diferença de potencial que ocasiona um campo elétrico que eu faço com que acelere os elétrons, de tal forma que eles emergem com uma dada velocidade U0. Se nós fixarmos um sistema de coordenadas para analisar o nosso problema, vou colocar o eixo Z saindo do plano da folha. Esta direção do feixe eu chamarei de direção X e a direção vertical eu vou chamar de Y. Vemos que o nosso U0, a velocidade com a qual o elétron emerge dos colimadores, está inteiramente na direção X. Todo o aparato experimental está dentro de um recipiente de vidro mantido no vácuo. Se nada acontecer com o feixe daqui em diante, os elétrons continuarão com este feixe bem localizado, fino em linha reta. E, em um dado ponto, nós posicionamos um anteparo fosforescente, de tal forma que quando o feixe eletrônico incide no anteparo, nós temos um ponto brilhante que será o nosso referencial para a direção vertical, para a altura. Porém, eu vou provocar uma pequena deflexão neste feixe através de um campo elétrico. Eu faço isso posicionando duas placas plano-paralelas a este feixe, ligo essas placas, que podem ser encaradas como capacitores, a uma diferença de potencial, que eu chamarei de V. Se eu fizer a placa superior ficar carregada positivamente e, por ser um capacitor, a placa inferior ficará carregada com uma carga de mesmo módulo, porém sinal contrário, nós teremos o estabelecimento de um campo elétrico apontando da placa superior para a placa inferior. Por estarmos lidando com elétrons que têm carga negativa, estes se movimentarão contra o campo elétrico, então teremos uma deflexão para cima. E eu chamarei esta deflexão de delta. Ao emergir desta região do campo elétrico,
como estamos no vácuo, nós não temos mais forças atuando sobre o feixe, então ele executará uma trajetória retilínea, incidindo a uma dada distância vertical do nosso ponto inicial, e eu chamarei esta deflexão no anteparo fosforescente de Y. Esta é a trajetória do nosso feixe eletrônico. Eu vou supor que as placas de nosso capacitor estão separadas por uma distância D maiúscula. Claro que aqui eu estou considerando o campo elétrico constante, ou seja, implicitamente temos a aproximação de que a distância D de separação entre as placas é muito menor do que as dimensões características dessas placas. No caso, a única dimensão que vai nos interessar é o seu comprimento ao longo da direção X, que eu chamarei de L maiúsculo. Esse sistema constitui o nosso capacitor, que atua como defletor. Entre o capacitor e o anteparo fosforescente, nós temos uma dada distância, que eu chamarei de L minúsculo. Notem que, por enquanto, eu não utilizei campo magnético. Nós vamos utilizá-lo mais para frente. Vamos analisar o movimento dentro da região de deflexão, ou seja, ver o que acontece com cada elétron que constitui este feixe nesta região do campo elétrico. Nós temos o campo elétrico, que pode ser escrito como a razão entre a diferença de potencial entre as placas pela distância de separação das mesmas. Esse campo elétrico nós vemos que está na direção Y. Considerando V e D positivos, nós vemos que o campo elétrico está no sentido oposto ao que nós definimos para Y. Então, colocarei um sinal negativo. Com o campo elétrico, cada partícula do feixe, cada elétron, experimentará uma força elétrica que será dada pelo produto da carga da partícula, no caso, menos a carga elementar, pelo campo elétrico. Substituindo a expressão que nós obtivemos aqui ao lado para o campo elétrico, ficamos com EV sobre D na direção Y. Pela segunda lei de Newton, no caso de massa constante, nós temos que força corresponde ao produto da massa pela aceleração. No caso da força elétrica, EV sobre DY. Portanto, a aceleração que cada partícula experimentará para cima será dada por EV sobre md na direção Y. Vamos agora analisar a cinemática do problema tratando cada direção de forma separada. Na direção X, não temos nenhuma força atuando sobre as partículas. Então, a velocidade se mantém constante. Estamos com um movimento retilíneo uniforme, em que a posição é dada pela posição inicial, mais o produto da velocidade pelo tempo. Eu vou querer aqui determinar o tempo que cada partícula desse feixe leva para cruzar esta região. Tomando S menos S0 como sendo L, ficaremos com L igual a velocidade, que é U0, multiplicando o tempo, que eu chamarei de tal. Logo, esse tal será igual a L sobre U0. Vamos partir agora para a direção Y. Temos um movimento retilíneo uniformemente acelerado. A aceleração, nós já determinamos aqui ao lado, é constante. Neste caso, a posição é dada pela posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado, sobre 2. Queremos a posição ao final de tal, ou seja, a nossa deflexão delta será igual. Estamos tomando como referência o centro, então a nossa posição inicial é 0. O nosso V0 na direção Y também é 0, porque ele ingressa no sistema de deflexão tendo velocidade apenas na direção X. Então esse termo aqui também se anula. Resta apenas aceleração, ou seja, EV sobre md multiplicando o tempo ao quadrado, que é o nosso tal, ou seja, L sobre U0 ao quadrado, dividido por 2. Portanto, a deflexão do feixe, delta, ao deixar a região de deflexão, será dada por VL ao quadrado sobre
2d, o zero ao quadrado, e sobre m. Note que nós já temos aqui aquilo que nós queremos determinar, a razão entre a carga e a massa do elétron. Ao sair dos defletores, o feixe, embora mantenha a mesma velocidade u zero na direção x, terá adquirido uma velocidade ao longo da direção y. Para obter esta velocidade, sabemos que esse movimento é uniformemente acelerado, ou seja, velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Substituindo os parâmetros que nós conhecemos, a velocidade uy final será igual à velocidade inicial, que é zero, mais a aceleração ev sobre md vezes o tempo, que é o nosso tau, que, reescrevendo, ficamos com a velocidade que o feixe adquiriu na direção y ao sair do sistema de deflexão e que ficará constante ao longo do restante do movimento, será dada por VL sobre D, o zero, E sobre M. Mais uma vez, nós temos aqui aquilo que nós estamos procurando, que é a razão entre a carga e a massa do elétron. Vamos agora analisar o que acontece no restante do movimento, ou seja, nesta região entre os defletores e o anteparo de medida. É a nossa região final do movimento. Agora nós não temos mais nenhuma força atuando sobre o feixe. Então nós teremos em ambos os casos movimentos retilíneos uniformes. Na direção x, a distância percorrida L será igual à velocidade, que se mantém como sendo o zero, vezes um tempo que ele leva para percorrer este comprimento, que eu chamarei de tal linha. Assim, tal linha vai ser igual a L minúsculo sobre o zero. Na direção Y, nós temos também um movimento retilíneo uniforme. A nossa deflexão total Y será igual à posição inicial, ou seja, delta, mais a velocidade na direção y vezes o tempo, que é o tal linha, ou seja, delta mais o tal linha L sobre u zero, ficaremos com L que multiplica o y sobre u zero. Se nós substituirmos em y os valores que nós já calculamos para delta e o y, fazendo as contas, ficaremos com y igual a VL maiúsculo sobre D, o zero ao quadrado, que multiplica L sobre 2 mais L minúsculo E sobre M. Veja que nós temos aqui a nossa razão E sobre M em evidência. Podemos isolar esta razão, que é aquilo que nós estamos procurando, então ficamos com E sobre M igual a Y D, o zero ao quadrado, sobre VL, que multiplica L sobre 2 mais L minúsculo. Veja que nós obtivemos uma expressão para E sobre M em termos de parâmetros do nosso problema. O Y eu meço com uma régua facilmente. O D, o V e o L são parâmetros que eu controlo ao construir o meu defletor, o meu capacitor. Em particular, o V eu posso alterar livremente. A única coisa que eu não tenho conhecimento é a velocidade u zero com a qual o elétron emerge dos colimadores. Para determinar este parâmetro, eu vou utilizar agora um campo magnético. Nós temos que o nosso feixe, ao ingressar na região de deflexão, sofre a atuação de um campo elétrico que faz com que ele seja defletido. Vamos, porém, aplicar junto com esse campo elétrico agora um dado campo magnético que eu vou supor entrando no plano da folha, de tal forma que eu ajusto a intensidade deste campo magnético para que o feixe não seja defletido mais. Ou seja, nós temos o nosso elétron, que está com uma dada velocidade u zero na direção x. Então, como eu tenho um campo elétrico
atuando verticalmente para baixo, teremos uma força elétrica atuando para cima. Porém, se eu estou aplicando um campo magnético entrando no plano da lousa, o elétron experimentará uma força magnética dada pela regra da mão direita, produto vetorial da velocidade com o campo magnético dará um vetor apontando para cima. Porém, o elétron possui carga elétrica negativa. Então a força magnética acabará atuando para baixo, equilibrando a força elétrica. A força total será dada pela força de Lorentz menos E, que multiplica o campo elétrico mais o produto vetorial da velocidade pelo campo magnético. Nós temos que o campo elétrico atua na direção Y para baixo. Estamos fazendo o campo magnético atuar na direção contrária à de Z e a nossa velocidade está na direção X. Temos todos os elementos aqui para calcular a força. Em particular, o zero vetor B, teremos o 0x, produto vetorial com menos BZ, dará um vetor na direção Y. A força de Lorentz, então, será dada por menos E, que multiplica menos EY, mais o 0BY. Ou seja, passando o sinal negativo que está fora dos parênteses para dentro, ficaríamos com E, que multiplica E menos o 0B na direção Y, em que eu coloquei o Y, que multiplica ambos os termos, para fora dos parênteses. Se eu não quero deflexão, a resultante das forças deve ser nula, ou seja, F deverá ser igual a zero. Esse termo entre parênteses deverá se anular, ou seja, E menos o 0B deverá ser igual a zero. Então, o 0 deverá ser igual a E sobre B, só que E é dado pela diferença de potencial entre as placas sobre a distância de separação entre elas. Com isso, uma vez que eu posso controlar o campo magnético para que não haja deflexão, eu consigo ter todos esses parâmetros conhecidos e determinar o zero, que era o único parâmetro que faltava para a nossa expressão. Voltando então à nossa expressão para E sobre M, substituindo o zero, nós obtemos que E sobre M corresponde a YV sobre L, que multiplica L sobre 2, mais L minúsculo, dB ao quadrado. Retornando à nossa montagem experimental, note que nós temos, então, a razão carga-massa dada por Y, a deflexão total do feixe sobre o aparato fosforescente, V, que é a diferença de potencial entre as placas que constituem o nosso defletor, sobre este L maiúsculo, que corresponde ao comprimento dos defletores, e este L minúsculo, que é a distância entre os defletores e a tela. Também estamos lidando com D, que é a distância de separação das placas que constituem os defletores, e B, que é o campo magnético que eu então aplico nesta região para que não haja deflexão do feixe. Todas as grandezas desta expressão podem ser determinadas e a razão carga-massa para o elétron se torna conhecida. Com isso, se uma das grandezas for determinada posteriormente, ou a carga ou a massa, a outra se torna automaticamente conhecida. Vocês podem procurar essas informações no próprio site da Fundação Nobel ao acessarem a leitura do Thomson, em que ele obteve para o zero, em tubos de alto vácuo, aproximadamente 1/3 da velocidade da luz. Ou seja, nós temos os elétrons progredindo com 10/8 metros por segundo. Em valores atuais, esta razão E sobre M é dada por 1,76 vezes 10 a 11 kg por Coulomb. Vários experimentos foram feitos para determinar a carga do elétron, inclusive pelo Thomson. Mas, por volta de 1910, Robert Andrews Millikan determinou o valor da carga elementar. Por causa disso, e também por verificar experimentalmente a teoria do efeito fotoelétrico elaborada por Einstein, ele recebeu o Nobel de Física
de 1923. Com a determinação de E, já tendo Thomson feito suas determinações da razão carga-massa, a massa do elétron também passou a ser conhecida. Então, este foi o experimento de Thomson para determinar a razão carga-massa do elétron ou de qualquer partícula ionizada, carregada, que envolve campos elétricos e magnéticos.